E aí, pessoal, tudo bem? Dando sequência aqui ao nosso capítulo 4 e também aos nossos objetos de conhecimento, nós vamos continuar falando um pouco sobre a chamada Sociedade da Borracha. Desta feita, nós vamos continuar falando sobre a vida do seringueiro. Então, o seringueiro, como nós sabemos, ele era o responsável pelo processo de extração e coagulação do látex, o qual, como nós sabemos, ele era extraído de uma árvore nativa da floresta amazônica, que era a seringueira. Então, como nós discutimos outrora, a riqueza produzida pela borracha, ela não era estendida a todos, inclusive para alguns que participavam do seu processo, desse processo de extração, como é o caso do seringueiro. Então, o seringueiro, como nós sabemos, ele tinha uma vida muito difícil em todos os sentidos, a começar pela viagem que ele fazia aos seringais. Então, normalmente, o seringueiro não tinha condições de custear a viagem, nem tampouco de adquirir itens básicos à sua sobrevivência. Sendo assim, ao chegar no local do trabalho, o seringueiro ele já estava com uma dívida muito considerável, o que praticamente o impedia de deixar aquela propriedade ou aquela fazenda a qual ele estava vinculado, gerando uma situação muito conhecida por nós, né, que é a chamada escravidão por dívida. Então, a partir daí, né, o seringueiro ele só poderia sair dessa área para a qual ele havia sido contratado caso ele conseguisse pagar toda aquela dívida que ele adquiriu. O que, convenhamos, era uma dívida praticamente impagável. E por que ela era impagável? Ela era impagável porque o seringueiro ele era obrigado a adquirir tudo aquilo que ele iria necessitar para a sua sobrevivência, desde gêneros alimentícios, como cereais, por exemplo, a ferramentas que ele utilizaria ali no seu dia a dia, como machados, enxadas, foices, facões, enfim, tudo aquilo que ele ia usar nas suas atividades diárias. Então, o seringueiro ele era obrigado a adquirir esses produtos no barracão da fazenda, que via de regra, como nós sabemos, né, esses produtos eles eram altamente superfaturados. Por que isso acontecia? Porque o intuito do serigalista, e como nós sabemos era quem gerenciava todo esse processo, né, era o dono da propriedade e aí arrendava a terra ao seringueiro, dava as condições para que o seringueiro ele pudesse, entre aspas, trabalhar na sua propriedade. Ele queria manter a todo custo esse trabalhador vinculado à sua fazenda. Então, por isso que os preços cobrados, tanto pela viagem, bem como também pelos utensílios que o seringueiro utilizaria ali no seu dia a dia, eles eram altamente superfaturados. Então, foi muito comum nessa época a existência de relatos de castigos físicos que envolviam diretamente os seringueiros. Em muitos casos, há relatos inclusive de mortes. Então, aquelas pessoas ou aqueles seringueiros que ousavam desafiar as imposições do seringalista, eles eram castigados de uma forma muito, como é que eu posso dizer, muito forte, muito veemente, para que servisse inclusive de exemplo para outras pessoas. Então, como sabemos, o seringalista ele era que de certa forma controlava todo esse processo. E aí, né, para sintetizar isso que eu estou falando para vocês, eu vou usar aqui uma frase do Euclides da Cunha, que diz assim: o seringueiro é um homem que trabalha para escravizar-se. Uma alusão a tudo isso que eu comentei para vocês até esse momento. Tranquilo, pessoal? Então, para a gente dar sequência, um outro ponto muito importante que envolve essa sociedade da borracha é a chamada compra do acre. Então, à medida que a demanda por borracha ela crescia no cenário internacional, novas áreas de extração elas iam surgindo no interior da floresta amazônica, até
que nós chegamos ao momento de que trabalhadores brasileiros, no caso os seringueiros, eles avançaram os limites da chamada Amazônia Legal. E aí, quando se deram conta, boa parte deles já estavam, né, no território que pertencia à Bolívia. O que, na época, é perfeitamente explicável. Por quê? Porque as fronteiras elas ainda não haviam sido muito bem demarcadas pelos países. E aí o governo boliviano ele tentou de criar alguns mecanismos para tentar barrar a entrada dos brasileiros. Dentre esses mecanismos criados, merece destaque aí, né? Há uma estratégia utilizada pelo governo boliviano de arrendar parte do seu território, né? No caso essa área que era ocupada pelos trabalhadores brasileiros, ao chamado Bolivian Syndicate, ou Sindicato Boliviano, né? Que de boliviano não tinha muita coisa a não ser a presença de alguns trabalhadores. Na realidade, essa empresa ela era uma empresa estadunidense, né? Ou seja, lá dos Estados Unidos, que passou a atuar nessa região, para tentar, de alguma forma, coibir a entrada dos brasileiros na região e também, né, produzir o látex nesta área. Então, a presença dessa empresa na região acabou gerando um conflito entre bolivianos e seringueiros brasileiros. O governo boliviano, para tentar resolver esse problema, já que os conflitos eles eram constantes na região, ele acabou enviando alguns soldados. O intuito do envio desses soldados era exatamente expulsar os brasileiros dessa região. Os brasileiros que na época se organizaram foram liderados pelo chamado Plácido de Castro, um militar gaúcho que foi o responsável por coordenar os trabalhadores brasileiros e acreditem, né? Após alguns embates, os brasileiros, liderados pelo Plácido de Castro, eles conseguem obter um resultado positivo, eles vencem a disputa com esses militares bolivianos e fundam a chamada República do Acre. Porém, a gente pode dizer que essa República do Acre ela não vai ter uma vida longa, porque já em 1903 o governo brasileiro ele vai assinar o chamado Tratado de Petrópolis. Qual era o objetivo da assinatura desse tratado? Então, a assinatura desse tratado, o Tratado de Petrópolis, que como o próprio nome já diz, ele vai receber esse nome porque ele foi assinado na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde nós vamos ter lideranças brasileiras e também bolivianas. Qual era o principal objetivo disso? Era fazer com que nós tivéssemos o fim dos conflitos na região. Então, o que foi que o governo brasileiro fez? O governo brasileiro pagou uma indenização de algo em torno de 2 milhões de libras ao governo boliviano e pagou também algo em torno de 110 mil libras ao sindicato boliviano. Qual era o objetivo disso? Ressarcir o governo boliviano pela perda dos territórios, bem como também ressarcir essa empresa norte-americana pelos investimentos que ela fez na região. Além disso, o governo brasileiro ele comprometeu-se a construir uma ferrovia, né? Ferrovia essa que ficou popularmente conhecida como a Ferrovia da Morte. E o principal objetivo da construção dessa ferrovia era fazer com que, né, nós tivéssemos aí uma área ou uma rota para que os bolivianos eles pudessem escoar a sua produção, né, em direção ao Oceano Atlântico, criando aí uma saída para o Oceano Atlântico, de uma forma geral. Então, tanto os produtores bolivianos como também os brasileiros, eles iriam, a partir de então, ter uma via por onde poderiam escoar a sua produção. Então, essa Ferrovia da Morte, né, como eu falei para vocês, o principal objetivo
da construção foi escoar as mercadorias bolivianas e brasileiras em direção ao Atlântico. Então, as obras elas foram iniciadas em 1907. O objetivo era construir 366 quilômetros de ferrovia. Para isso, só para a gente ter uma ideia, né, nós vamos ter aí a contratação de algo em torno de 30 mil trabalhadores, de pelo menos 40 nacionalidades diferentes. Ou seja, nós tínhamos brasileiros, norte-americanos, bolivianos, russos, panamenhos, enfim, nós tínhamos uma variedade muito grande de nacionalidades que foram contratadas para se trabalhar na construção dessa ferrovia. E aí a gente pode dizer que a construção dessa ferrovia ela foi um verdadeiro desafio para a engenharia na época, pois os operários tiveram que superar várias dificuldades enfrentadas, sobretudo, né, pelos desafios que eles encontravam na floresta de uma forma geral. Então a gente pode citar aí como alguns desses desafios ou dificuldades enfrentadas: os obstáculos naturais impostos pelo relevo da região, como por exemplo a presença de cachoeiras, as enchentes frequentes na área. A gente sabe que aquela região é uma região onde a gente tem o registro de muitas chuvas. Nós vamos ter muitos naufrágios, bem como também não será difícil nós termos ataques que envolvam os indígenas. Então, os indígenas, tentando defender o seu território, eles vão também, muitas vezes, entrar em conflito com esses trabalhadores. Então, a gente pode dizer que, após algo em torno de 5 anos de trabalho, a ferrovia ela fica pronta, o que vai custar, podemos dizer assim, ou o que custou a vida de pelo menos 6 mil trabalhadores, que foram vítimas, principalmente, né, além desses perigos que nós citamos outrora, de doenças tropicais, bem como, por exemplo, a questão da malária, assim como também muitos deles foram vítimas de acidentes de trabalho. Então, nós vamos ter um número muito exagerado de mortes, e aí, por isso, essa ferrovia ela fica conhecida como a Ferrovia da Morte. Então, é muito interessante, a gente destacar que quando a ferrovia ficou pronta, a produção de borracha aqui no Brasil ela já estava em franco declínio, o que fez com que a mesma fosse, de certa forma, subutilizada, ou seja, ela teve um aproveitamento muito abaixo do esperado por causa disso. Ou seja, a ferrovia, nós tivemos aí muitos anos de trabalho, muitas vítimas foram perdidas, e aí a gente pode dizer que ela não atingiu tudo aquilo que os seus idealizadores imaginavam. Por quê? Porque a borracha ela entrou rapidamente no declínio aqui no Brasil. Então a gente pode dizer que já nas primeiras décadas do século XX, a concorrência asiática ela crescia de uma forma muito acelerada. Isso graças à biopirataria praticada na época por ingleses e holandeses. O que foi que os ingleses e holandeses fizeram? Eles levaram algumas mudas de seringueira às suas colônias na Ásia, e aí as árvores elas se adaptaram muito bem às condições climáticas da região, e aí com isso eles puderam organizar o plantio mais ou menos de uma forma planejada, o que fez com que, né, as árvores elas fossem cultivadas muito próximas umas das outras, diferentemente do que a gente tinha aqui na Amazônia. Então, qual foi o principal resultado disso? A gente vai ter um aumento muito significativo na produção na Ásia, o que naturalmente, né, vai deixar esse produto mais barato. Além disso, a gente vai ter uma oferta muito grande de mão de obra na região, e o valor pago pelo frete, graças principalmente às facilidades de escoamento que se tinha, já que o plantio ele foi controlado, tornava o produto asiático muito mais barato do que o produto produzido aqui no Brasil.
o que fez com que, né, em poucos anos, o Brasil perdesse o posto de principal produtor mundial de borracha. Tá certo? E por que que isso acontece? Graças principalmente a essas vantagens que ingleses e holandeses tiveram pelo fato de terem tido no continente asiático um plantio totalmente planejado e controlado, o que fez com que a sua produtividade crescesse muito. Então, só para a gente ter uma ideia, enquanto que um trabalhador na Ásia ele produzia 3 quilos de látex num único dia, aqui no Brasil, o seringueiro ele levava algo em torno de 2 semanas para coletar um único quilo. Então, observem aí a diferença, né, na produtividade. Além disso, os outros fatores que eu comentei para vocês. Então, a gente pode dizer, ou podemos afirmar, que nas primeiras décadas do século XX, o Brasil perde o posto de principal exportador mundial de borracha para o continente asiático. E, atualmente, só para a gente ter uma ideia de como é que está esse cenário, o Brasil ele importa algo em torno de 65% da borracha que consome. E aí o restante, né, que é utilizado pela indústria nacional, ela vem principalmente da região sudeste, assim como também da região norte. Então, a região sudeste, inclusive, superou a produção da região norte, que atualmente ela é feita basicamente por famílias, e essas famílias se organizam em cooperativas para tentar, de certa forma, poder escoar melhor a sua produção. Então, gente, esse foi o nosso capítulo 4, né? Um grande abraço a todos. Bons estudos e um detalhe, fiquem sempre atentos às orientações postadas na agenda. Qualquer dúvida, qualquer observação, vocês podem fazer na sala de aula que eu criei lá no Classroom, tá ok? Lá no Google. Tranquilo, pessoal? Então, até a próxima e grande abraço.